Boa noite, todo mundo. Começando a gravar aqui, dando início a mais esse Zoom, esse encontro aqui da Rede Protege BR. É o nosso 5º encontro temático, onde a gente tem convidado pessoas interessadas em alguns produtos específicos dentro desse contexto aí de produção de equipamentos no contexto da pandemia e tudo mais. E hoje a gente tem aqui 3 pessoas com 3 iniciativas diferentes. É uma honra aqui ter vocês. Obrigada por ter topado o convite, por compartilharem a experiência. E a gente tem aqui hoje o Jorge Lopes, que é do INT e da PUC aqui do Rio, e que trabalha dentro do núcleo de experimentação tridimensional, um grande nome aí da impressão 3D no Brasil, e que tem tomado a frente em muitos desses processos de tentar lidar com a produção das produções de EPI e de outros equipamentos médicos frente aí à escassez, enfim, às dificuldades de produção no país. Aqui também o Marcelo Coelho, que é brasileiro, mas mora nos Estados Unidos já há bastante tempo e hoje está na Formlabs, que é uma empresa de impressão 3D e que também está aí bastante envolvido desde o início da pandemia nesse processo de produção aí de suprimentos e equipamentos médicos. E o Daniel Kras, que está em São Paulo, que é do INSPER Fab Lab, que também está nesse processo por outra via. E é legal porque não necessariamente os 3 já estão conectados, então a gente fica feliz em promover esse encontro e ver no que vai dar. Então vou não me alongar aqui muito, passar a bola para o Jorge. Cada um dos 3 vai falar um pouco corrido sobre o que tem feito, o que é essa história de produzir SWAB usando impressão 3D, como é que tem feito, em que pé que está. E depois a gente abre aqui para as perguntas. Então quem tiver pergunta, dúvida, comentário, vai colocando aqui no chat do lado, que daqui a pouco a gente abre enfim, eu vou juntando, fazendo as perguntas, a gente abre o que tiver que abrir e vai compilando. Essa conversa vai ficar gravada, depois a gente coloca no canal do YouTube, compartilha, então, enfim, depois a gente divulga por aí. E tem o Marcelo, esqueci de dizer, também da Formlabs, o Marcelo trouxe aqui para a conversa a Daniela, que deve também dar uma palavrinha junto com ele aí, complementando alguns processos. A Daniela fica nessa ponte, lidando com as coisas do Brasil dentro desse contexto, também é brasileira, então aqui tudo falado em português no dia de hoje. Então, passar a bola aqui para o Jorge. Bem-vindo, Jorge. Obrigada por ter topado. Oi, boa noite a todos. Obrigado pelo convite, Gabi. Pois é, nós estamos nessas frentes aí, já desde o dia 16 de março. Nós começamos juntamos uma série de atores aqui no Rio de Janeiro, principalmente no Rio de Janeiro, né? Universidades, institutos de pesquisa, makers, juntamos vários grupos aí e começamos a produção de várias peças. Primeiro, as mais famosas aí, que são os face shields, né? Esse grupo já distribuiu mais de 50 mil face shields aqui no Rio. Depois começamos a produção de óculos, depois máscaras. Nós temos alguns grupos trabalhando aqui no Rio. A gente tem um grupo grande trabalhando na PUC, né? Na PUC, os laboratórios da PUC estão dedicados a essa produção com várias impressoras 3D. A gente também tem um outro laboratório dentro do CDPI, que é o grupo DASA, lá no Barra Shopping, para quem é do Rio, fica na Barra da Tijuca, né? E lá também a gente está fazendo experiências com outras coisas, com laringoscópio e outras coisas. E a gente já tem um laboratório lá focado muito em medicina, então a gente alterou, junto com o Dr. Heron Werner, a gente alterou a produção desse laboratório, da produção de modelos da área biomédica, a gente alterou para produzir esses equipamentos. E aí nós aplicamos para um edital público da FAPERJ, fomos contemplados, ainda não recebemos a verba, mas fomos contemplados, e nós aplicamos para a aquisição de alguns outros equipamentos. Nós temos já algumas impressoras, a gente tem a Form 2, a gente tem impressoras normais de extrusão, a gente tem outros equipamentos, mas nós pedimos a aquisição de alguns equipamentos que possam trabalhar com materiais que aguentem temperatura mais alta, né?
A gente também está com a perspectiva de fazer peças agora, peças spare parts, né? Fazer peças para repor peças de máquinas agora desses equipamentos médicos, né? E nessa discussão nós pedimos também a compra de uma Form 3 e outros equipamentos. E aí, conversando com a empresa Magis, lá de São Paulo, que é a representante da Formlabs aqui no Brasil, eles falaram desse projeto do Suabs, né? E aí eu conversei com a Daniela foi muito gentil, está aí presente também, me deu todas as orientações. Eu achei até muito impressionante, Daniela, você falou que ia mandar as amostras, a gente conversou numa terça-feira, eu na quarta-feira, no final do dia, recebi as amostras aqui, eu não sei como é que veio isso dos Estados Unidos em um dia, né? Mas eu recebi no meu apartamento em um dia as amostras do Suabs, né? E no mesmo dia, até mostrar aqui para vocês o que é, né? No mesmo dia, eu enviei para os médicos que trabalham com a gente, né? E eles fizeram testes, gostaram muito do material, gostaram muito dos resultados. E agora a gente está aguardando a liberação de verbas, porque esse equipamento, a Form 3, a gente não vai usar só para esse fim, né? Na verdade, a gente quer utilizar ela da mesma forma que a gente está usando a Form 2 nesse momento, para imprimir algumas peças que a gente faz com alguns materiais mais resistentes da Formlabs e tal. Mas nesse caso específico, a gente vai adquirir também o Biomed Resin, né? Que é a resina biomédica que vocês produzem, para a gente também trabalhar, experimentar ela, né? Então é isso, a gente abriu várias frentes, o processo está funcionando bem aqui no Rio de Janeiro, sabe? Tem muita gente trabalhando e, e a ideia agora, assim que a gente conseguir a verba, a gente colocou no projeto a aquisição de mais uma Form 3, né? Para que a gente possa iniciar esse processo aí, se tudo correr bem. Ô, Jorge, aproveita e conta um pouco o que é o Suab, como que ele é impresso nesse processo usando a impressão de Tá. vapor. Acho que isso talvez seja melhor a própria Daniela explicar, mas esse palitinho aqui, tá vendo? Ele tem uma diferença, assim, eu custei a entender isso também, Daniela, porque os que nós usamos tem aquele rayon em volta, né? E aí, quando você me mandou, primeiro eu fiquei surpreso realmente de a gente conversar na terça e eu receber isso na quarta. Depois, assim, quando a gente abriu, não tinha um rayon, né? E aí a gente começou a conversar com os médicos, principalmente o Dr. Leonardo Frahoff, que está até assistindo aqui, e o Dr. Alberto Chebabo, que é o infectologista da UFRJ, né? E aí a gente explicou, eu conversei com o Guto, da empresa Magis, ele me explicou, não, na verdade, essa geometria permite que você não precise do rayon. E aí o Dr. Alberto Chebabo testou, gostou muito, mas ele é um palito, tá vendo? Um palito mais sofisticado, ele é feito com essa resina fotossensível da Formlabs. Ele foi testado pela Thompson Healthcare, não é isso? Não, Northwell Healthcare, nos Estados Unidos. Ele já recebeu uma autorização lá. Aqui nós não temos ainda a autorização da Anvisa, então eu já mandei um pedido, amostra, estou aguardando. Esse processo está sendo muito demorados aqui, mas é um coletor que você vai introduzir, por exemplo, na cavidade nasal, você vai retirar um material que depois você manda para análise, né? Então ele é um coletor de uma secreção do corpo humano que você vai colocar para ser analisado para detectar se você tem ou não o Covid-19. Expliquei bem? Explicou. Eu vou passar aqui então para o Marcelo, dele complementa também, enfim, ele pode contar um pouco como é que eles chegaram nesse processo, porque o Suab de rayon sem o rayon, enfim, conta aí, Marcelo, um pouco do processo, aí depois a gente chama a Daniela também e vai mesclando as informações. Tá, você consegue ver minha tela? Eu habilitei aqui, Marcelo, para você poder dar um share, se quiser. Então, peraí, deixa eu... Calma aí. Deixa eu ver se eu consigo. Eu quero mostrar... Na verdade, eu quero mostrar para vocês o que o Jorge está descrevendo agora.
Ah, deixa eu ver aqui. Dá para vocês verem minha tela? Que eu estou compartilhando? Dá? Legal. Jorge, não sei se você quer continuar a descrever o que você estava falando, mas eu posso mostrar também, tanto faz. Tá, eu volto do começo, você pula aqui. Você também, Daniela. Deixa eu voltar aqui, peraí. Eu preparei uns slides, vou passar meio rapidão, assim, para contar um pouco do que aconteceu, né? Eu sou Marcelo, sou brasileiro, estou no Formlabs já faz 4 anos. E no Formlabs eu trabalho na área de design de produto e experiência do produto. E o que a gente faz é isso, né? A gente faz essa impressora 3D, baseada no material de SLA. O foco da Formlabs é trabalhar com impressoras, materiais e qualidades profissionais. A gente trabalha com product designers, engenheiros, médicos. E agora a gente tem 2 linhas, na verdade, de produtos, né? A gente tem a máquina, que é essa aqui que você está vendo na tela, 3B, e a gente tem também a parte de SLS, que é uma impressão com um pó de nylon. Acho que o grande lance da Formlabs, e uma das razões de eu estar na Formlabs hoje, assim, a quantidade de impressora que a gente colocou no mercado até agora, e o impacto que as impressoras estão tendo no mercado pela quantidade de impressora que a gente tem. Acho que nenhuma outra empresa vendeu tanta impressora 3D igual a Formlabs até agora. A parte importante não é, na verdade, a impressora, mas a parte importante são as partes, né? São o que as pessoas conseguem criar através dessa nova ferramenta. Eu curto sempre mostrar esses slides assim para para explicar um pouco o que está rolando agora, né? Tipo assim, a gente saiu do mundo onde as impressoras 3D eram uma máquina que tomava uma sala inteira, custava $1 milhão, para um sistema de tecnologia agora que você consegue colocar uma máquina de $3 mil na sua mesa, com a mesma capacidade de se bobear melhor até. E acho que muita coisa do que rolou com os swabs até agora foi um pouco por causa dessa mudança de tecnologia, essa capacidade das pessoas produzirem coisas de alta qualidade de uma forma distribuída. E muita coisa tipo isso aqui, redundância, redução de custo, scalability, e reprodução rápida de partes, reprodução à escala. Já quando rolou esse lance do swap foi muito... acho que a Daniela estava aqui também, né, Daniela? Foi no dia, a gente começou no dia... Foi março, dia 11, que o Formlabs meio que chegou para todo mundo, assim, falou, gente, vamos para casa, ninguém volta para o trabalho amanhã, a gente vai ficar de quarentena agora, porque tá todo mundo começando a ficar doente. E a gente percebeu que, ao mesmo tempo, estava rolando essa shortage de medical equipment, né, de materiais médicos, que já estava rolando na Europa e que estava vindo para os Estados Unidos, especialmente em Nova York e em Boston. E uma coisa que a gente se ligou é que a gente estava muito bem posicionado para tentar resolver esse problema. Assim. A gente tem uma linha de impressoras na parte médica com materiais que já são biocompatíveis. A gente tem essa impressora que imprime, é praticamente uma máquina de injeção a plástico, que imprime milhares de partes sem intervenção humana nenhuma. E o mais importante, a gente tem uma fazenda de impressoras em Ohio, acho que até agora tem 250 impressoras, que normalmente a gente usa para imprimir samples para mandar para consumidor, assim, e que a gente poderia revertir rapidamente para começar a fazer swab para quem precisasse. E uma coisa que não sei se acho que imagino que no Brasil rolou a mesma coisa, está rolando ainda, né, cara? Mas uma coisa que aconteceu muito aqui, que foi bem louco, foi o número de pessoas que tentaram ajudar e fazer alguma coisa ao mesmo tempo, assim, quando essa crise rolou. Não foi numa questão de falta de material ou falta de tecnologia. Tinha grandes problemas que a gente teve foi a comunicação, assim, muita gente tentando ajudar, muitas soluções, muita dificuldade para avaliar as tecnologias ou produtos que a pessoa estava desenvolvendo. Então a gente no Formlabs a gente meio que criou um critério assim, né, tipo de três ideias ou 3 etapas quase, para decidir que projeto que a gente ia ajudar, né, ou se focar. Um era baseado em clinical demand, assim, tem gente que precisa disso, tem hospital e médico pedindo isso que a gente está fazendo. Outra é technical feasibility, se a gente fizer alguma coisa colocando essa energia, a gente vai conseguir chegar ao resultado de uma coisa que é possível acontecer. E a outra é regulatory, se a gente conseguir resolver o problema, a gente consegue colocar ele no mercado para todo mundo poder usar.
Baseado nisso, a gente focou em várias áreas. Se vocês forem no site do Formlabs, tem milhares de coisas diferentes, assim, que são, acho que é bem legal dar uma olhada. Tem, acho que muita coisa que pode ser útil aí. Mas o primeiro que a gente se focou foi o swabs. Esse aqui é um saquinho, um dos saquinhos dos swabs. Eu vou contar um pouco a história, que acho que foi muito bem interessante o que aconteceu, assim. A primeira semana foi meio que o que eu descrevi para vocês já. As coisas meio que começaram, e assim, todo mundo começou a falar que ia ter falta de equipamento, que o hospital tá cheio. Foi um pouco meio um pânico, assim, né? Na segunda semana, tipo, semana 1, na verdade, foi quando a gente entrou em contato com o Northwell Health e University of South Florida, que foram os dois hospitais que já eram clientes do Formlabs, que tinham impressora e já tinham começado a trabalhar numa solução de swabs. Então eles entraram em contato e falaram, tem como a gente fazer junto, vocês podem ajudar. E daí, na semana seguinte, a gente começou a fazer o próprio design do swab com eles. Então, o Jorge estava mostrando, imagina que todo mundo saiba, né? Mas essa imagem do swab posso fazer? Dá para mostrar? Não. A grande diferença do swab normal para o swab impresso é o que o Jorge está falando. Se você olhar na imagem da direita, você vê esses flocks, que são meio que quase um certo pelo que cobre o swab, que consegue pegar o Covid da secreção que está no fundo do seu nariz. O design impresso em 3D não tem esse flock, ele é o próprio material só, sólido, mas ele tem uma estrutura na ponta que consegue pegar a secreção que está no nariz. E tem outras coisas também, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo mostrar. O swab, ele meio que, tá vendo? Ele é meio... ele é de plástico, né? Então dá para ele se deformar sem quebrar. Ele também tem uma parte aqui no meio que você consegue quebrar, não sei se dá para ver, tem um detalhezinho aqui, que depois que a pessoa pega a amostra, você consegue quebrar para colocar num tubo para poder fazer o teste depois. O Jorge já mencionou isso também, a gente tem um material específico para isso, esse material que a gente está usando, que chama Biomed Amber, que é um material que já é biocompatível. E o processo de impressão foi bem louco, assim, a gente começou fazendo vários testes, testes assim, ele quebra, ele vira, ele machuca a pessoa. Quantos a gente consegue imprimir? Nos primeiros testes de impressão que a gente estava fazendo, os swabs ficavam grudados uns aos outros, assim, a gente não conseguia tirar tudo junto. E daí, com o tempo, a gente foi começando a atualizar o design até chegar ao design final, que é esse que está na minha mão agora. Uma grande parte desse processo também foi o processo de avaliação médica, tanto a mecânica, a parte de teste de PCR também, e o teste clínico final, para a gente poder aprovar o uso. A partir desse momento, a gente entrou em produção, e a produção com impressão 3D, como ela escala, a gente pode começar a imprimir assim, com 2 impressoras e com o tempo começar aumentando o número para você poder aumentar a quantidade, que foi o que a gente fez nas semanas seguintes. Depois da impressão vem a parte de wash and cure, onde você praticamente limpa a peça da resina e lava em álcool assim para tirar o excesso de resina, e depois você cura ela em UV para você chegar à propriedade final do plástico, e depois as swabs são encaixotadas e mandadas para onde for necessário. Na quarta semana foi quando a gente assim, meio que começou a usar os swabs, começou a mandar para todo mundo, começou a fazer esses testes mais publicamente. E daí, a partir da quinta semana, foi a parte que a gente começou a escalar mesmo, sabe? Chegando assim, milhares de swabs por dia. E foi uma coisa bem inacreditável, assim. Acho que uma coisa bem louca que aconteceu é que os swabs, acho que foi até hoje a parte impressa, a única parte que foi mais impressa no mundo inteiro até hoje, acho que foi esse swab. Existiam partes antes para retainers, para a boca, assim, mas eles são diferentes. E swab, a única peça que é a única que foi impressa em tanta quantidade. Então, até agora a gente imprimiu, se pudesse, foi até mais, agora 400 mil swabs, tem 400 plus hospitais e governos trabalhando com formulários para conseguir fazer isso. E já tem mais de 10 consumidores do mundo inteiro tentando fazer o ramp-up de produção para poder usar o swab. Aqui, o link. Se alguém quer saber mais coisas, tem mais informação no site,
designs para baixar e tal. Daniela, esqueci alguma coisa importante? Pode falar, tá aberto aí seu microfone, Daniela. Ih, não dá para te ouvir. A gente não está te ouvindo. Ué, mas aqui tá como... Agora acho que não. Não. Aqui. Não, vai, vamos ver. Não, é isso mesmo. Eu acho que o ponto principal dessa história é que foi uma colaboração. A gente já tinha clientes nessa área médica que tem o know-how e a Formlabs oferece a tecnologia e acho que foi um exemplo excelente mostrando que quando empresas com a sua expertise colaboram uma com a outra, a gente pode achar uma solução em tempo muito hábil. Muito legal. Bom, chama aqui o Daniel e depois a gente volta para aprofundar um pouco mais. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Daniela. Daniel, peraí, deixa eu tirar o seu mundo aqui. Pronto. Cliquei em ativar. Tá saindo o som para vocês? Então tá, boa noite para todos. Gabi, obrigado pelo convite. E a história, então, a minha participação do Movimento Maker e no movimento de Fab Labs no Brasil começou já em 2015 com fabricação digital, mas usando máquina FDM, outra tecnologia, não é Série A, da Formlabs. E um tempo depois, eu fui convidado para ocupar uma posição de gestão no Fab Lab do INSPER, que é uma escola nova de engenharia em São Paulo, e tem um certo espaço aí para fazer coisas diferentes, tentar coisas diferentes. O Fab Lab tem esse perfil. Dentro da gama de projetos que borbulharam, né, que vem surgindo com uma velocidade grande em função do Covid-19, assim como o Jorge comentou no início, teve Face Shield, teve análise de projeto de respiradores, não foi o que a gente dedicou energia até agora. Face Shield teve uma curva de aprendizagem e desenvolvimento, e o sobre nasal de peça única, ele chega para nós como um desafio de uma empresa daqui do Brasil, que é o Fleury, que tem então um volume de atendimentos, né, privados e SUS bastante expressivo. Já naquele momento, final de março, início de abril, com uma previsão de escassez do insumo. E nós procuramos então alternativas para desenvolver um projeto desse tipo. Assim como no caso do Face Shield, a avaliação de produção por manufatura aditiva, que é o caso das impressoras 3D, para nós, com o número de máquinas disponíveis, com o uso que a gente faz das máquinas de impressão 3D, seria viável desenvolver projetos, né? A parte estética, digamos assim, a forma e a função serem desenvolvidas com essa tecnologia de manufatura aditiva, mas uma entrega numa escala que fosse relevante para o número de unidades necessária não seria possível, não seria nem para começar a conversar em função do custo e do tipo de especialidade que a gente tem à disposição. E nós conseguimos fazer isso com o Face Shield, e a proposta do INSPER, então, é prototipar uma alternativa em produção em escala usando máquina injetora, injeção de plástico. Nesse momento, a gente divide o projeto aí em fase 1 e fase 2. Então, vamos lá. Fase 1 é estética, forma e usabilidade. Nesse momento,
a maior agilidade, o grande desempenho vem com a manufatura aditiva e o uso de pessoas que estejam engajadas com o projeto e tenham habilidades de modelagem. Na época, aí fica um comentário para o Marcelo e a Daniela me corrigirem depois, deve fazer aí umas 4 semanas, os projetos que a gente encontrou de SWAB na rede internacional, eles não tinham arquivos editáveis em 3D, então a gente não conseguiu fazer os testes iniciais nem algum tipo de validação mais própria, proprietária nossa, e a gente não tem na escola uma máquina da marca Formlabs. Então a gente ficou um pouco descolado do projeto, né, dos arquivos fonte do projeto, mas foram muito importantes para serem assim uma inspiração inicial, é uma das referências que a gente usou lá no início. E a nossa proposta, dado que a escola é sem fins lucrativos, sempre é desenvolver um projeto e deixá-lo, depois dele testado e validado, à disposição da comunidade no formato open source. Então, tem uma preocupação aí com licença, com patente de uso, mas assim, para usar uma analogia com a literatura, é para que o autor seja conhecido, né? E o autor se posicione sobre como você vai fazer uso daquele conhecimento. Nesse momento, uma outra empresa daqui de São Paulo, que é parceira nesse projeto, que é a 3D Criar, que vende, trabalha com Formlabs, manjam muito desse fabricante, né, e dos materiais, eles toparam, eles engajaram no projeto e toparam fazer a parte da produção inicial dos modelos de teste. Houve a mesma situação que o Marcelo comentou. Primeiro o lote gruda tudo, não separa, uns ficam muito finos, aí não a impressão não funciona, tá? Então, mais ou menos é assim, né? Assim, usando eu não sei o nível das pessoas que estão aqui, Gabi, se todo mundo entende ou não entende do ambiente maker. Então, vou fazer assim, falar como eu explicaria para minha filha, né? A gente tem que fazer uma coluna de mingau de aveia, né? Então, se ficar muito ralinho, tu não consegue subir a coluna e aí desmonta. Então, tem que acertar o caldo e tem que ir tostando ele para ele conseguir ficar um em cima do outro, né? Então, como é que você transforma o mingau num palitinho? Você tem que ir botando camadinha por camadinha e secando ele direitinho, e aí ele para em pé. Esse trabalho técnico, então, a 3D Criar, os caras manjam muito de resina, manjam da matéria-prima, né, da impressão 3D, manjam muito da máquina, da configuração de máquina e de desenho, né? O meu xará, o Daniel Romani, fez a avaliação das propostas iniciais de modelos 3D, trouxe a contribuição dele, e esses primeiros modelos, acho que de 6 propostas, 4 saíram bem na impressão, a gente gerou um número suficiente para quê? Para que o Fleury assumisse a parte de validação clínica. Tá? Então, claro, a gente não quer competir na qualidade com a Formlabs, a nossa ideia é ter um modelo que seja bom, né? Seja bom ou muito bom, seja adequado, confortável, não machuque ninguém e seja open source. Então, não sei como é que está, o Marcelo e a Daniela vão comentar depois o projeto deles, se virou open source, se ainda tem alguma restrição de uso, função da máquina. E aí, como todo mundo já comentou, a questão de Anvisa e de liberação de testes, então tem comitê de ética, esse é o momento atual. Uma vez que isso estiver pronto, a gente termina o teste clínico. Fase 1 terminou, a gente vai para a fase 2. Aí a fase 2 é prototipar uma produção em escala industrial. Aí a indústria aí a gente chama de injeção de plástico. A gente imagina que com uma máquina pequena de injetora, que é o que a gente tem na escola, daria para fazer em torno de 10.000 peças por dia, por 8, 10 horas de produção. Então esse é o nosso, mais ou menos, nosso desenho inicial. Tá? É isso, esse é o panorama assim, que eu queria trazer. E, enfim, aí a gente aguarda.
pessoal tem Sim. curiosidades aí, bate o Só papo. te, só te perguntando para ver se eu entendi bem. Vocês estão agora na fase onde vocês estão esperando a Anvisa e os testes clínicos, é isso? Exatamente, Tá. exatamente. E aí, esses modelos abertos, vocês documentaram? Tá em algum lugar? Vocês têm compartilhado ou é uma ideia de compartilhar no futuro? A gente trabalha da seguinte maneira: se alguém se interessou, quer entrar em contato, a gente compartilha os arquivos, o projeto em desenvolvimento. E aí trabalha no espírito da comunidade maker com projetos colaborativos e desenvolvimento distribuído. A publicação do projeto para a galáxia, a gente só faz depois de ter todos os testes e todas as validações, porque é uma Entendi. questão de compromisso, né? Se a pessoa ela ativamente nos procura e quer ajudar, quer entender, quer conhecer mais, tranquilo, porque a gente passa a informação, o projeto é aberto, mas vai a notificação, né, o disclaimer que, olha, isso aqui não foi validado ainda, isso não é pronto para usar, você ajuda a gente a terminar o desenvolvimento. Ah, Então legal. a gente tem esse cuidado, né? Só vai que nem o Face Shield está indo para o site do FabLab do INSPER essa semana, porque já tem assim observações positivas, funcionou e tal do modelo que a gente desenvolveu, está tudo certo, várias validações. Agora a gente já entrega o projeto open source. E aí, já entrando na primeira pergunta que veio aqui, mesmo sendo aberto, vocês colocam algum tipo de licença? Como é que vocês lidam com isso? Vocês patenteiam algum lugar para abrir? Como que vocês lidam com esse processo? Olha, a equipe que é mais maker usa Creative Commons como referência. Tanto que as pessoas que vão desenvolver projetos no FabLab, a gente pede que compartilhem o projeto e, inclusive, se posicionem em relação à licença. Tá? A posição da escola, por ser sem fins lucrativos, ela tem esse compromisso, é um compromisso social e jurídico, de não se apropriar do conhecimento, mas aquilo que ela produzir, ela compartilhar. Agora, o uso do que foi conhecimento da escola precisa ser citado. Então, é como a produção científica. Você se apropria do trabalho do seu colega cientista, do seu colega pesquisador, ou quem desenvolveu, o seu colega inovador, e você cita ele. Então, essa é a nossa preocupação, né? O fazer a publicação oficial é para ter rastreabilidade. Inclusive, que se alguém perceber alguma coisa não está boa, que ela nos informe para a gente corrigir. Né? Tem uma questão de ser responsável, né? Entender que qualquer coisa pode dar um problema ali na frente, alguma coisa que não foi vista, alguma mudança nova. A gente não sabe, a gente toma todos os cuidados, tem protocolo, ensina a usar direito os equipamentos quando a gente publica, e tem, então, alguns cuidados, mas licença vai para saber quem foi o autor de origem, quem usar e melhorar, a gente pede, né, que compartilhe de volta as melhorias com os demais. E sobre Anvisa, vocês têm perspectiva, previsão? Qual que é o... Não gosto nem de pensar sobre isso. Não tem uma... Enfim, tá ali. Isso. O que nós temos de experiência com o que foi o Face Shield e as pessoas que estão mais na ponta do desenvolvimento de tecnologia em função da pandemia é de que tudo que entra Covid-19 tem uma fila prioritária. Tá? O próprio Fleury conseguiu uma publicação, foi muito legal, é uma estratégia nova de fazer os testes com o exame de massa. Eu não entendo direito, eu só li um artigo sobre isso e foi bastante rápido. Foi bastante rápido essas aprovações para eles testarem. Ah, Por legal. quê? Porque tem uma priorização na fila. Claro, Né? mas... Então, e como tem várias instituições de ensino, claro, tem algumas aqui representadas nesse nosso encontro, mas pelo Brasil tem muita gente correndo atrás. Sim. Né? E as agências está caindo a ficha de que tem que valorizar aí a prioridade de quem está fazendo alguma coisa para a Covid-19.
Como é que vocês estão lidando com isso, Jorge, com a história da Anvisa, tá? Também, vocês estão nesse processo também? Não chegaram ainda nisso? Como é que vocês estão? Assim, primeiro, eu achei ótimo, Daniel, falar isso. Eu achei ótimo que se juntou esse pessoal todo aí, porque, na verdade, nós queremos muito trabalhar com as duas áreas, né? Tanto com a Formlabs, porque já fizeram, já testaram, já comprovaram, óbvio que a gente sabe que a produção não vai ser, em termos de dimensão, a gente não pode falar a mesma coisa, né? Se você botar numa injetora, você vai fazer milhares de peças por dia, a gente tem consciência disso, e obviamente também o preço unitário vai sair sempre maior. Mas o fato de você estar trabalhando com a manufatura aditiva, e é o que nós nos dedicamos muito, tanto na PUC como no NT, isso te dá você tem uma transmissão de saber aí que é muito importante dentro da academia e do Instituto de Pesquisa. Você não vai usar essa máquina só para isso, você vai usar para outras peças, outras possibilidades e até mudanças, se você quiser. Mas no caso do SWAB, eu particularmente fiquei muito preocupado, e no dia até conversei muito com a Daniela, porque é uma estrutura muito fina, né? E que vai lá dentro da cavidade nasal. Vocês viram o esquema que o Marcelo mostrou? Você imagina se uma peça dessa quebra dentro de um paciente, né? Então, assim, eu particularmente adorei assim a proposta do projeto, eu quero muito, mas também gostei muito dessa proposta, Daniel. Adoraria fazer, acho que eu posso falar tanto em nome da PUC do Rio como do próprio Instituto Nacional de Tecnologia, adoraria fazer uma parceria com vocês para desenvolver também, sabe? E também uma parceria com a Formlab, porque a gente quer fazer isso, porque isso te dá uma abertura, assim, em termos de academia. É muito importante a garotada ver, você vê a materialização de uma ideia. Esse estudo todo que o Marcelo mostrou é muito bacana. Você vê uma ideia, foi lá, desenvolveu, não tem mais o fiozinho em volta. Então, isso tudo tem uma validação. Essa validação pela Anvisa, a gente tem concentrado, o Dr. Leonardo Farroff, que está agora no grupo, ele é o médico que trabalha com a gente, né? Você conhece o Léo, e o professor João Vitor também, que está aí assistindo também. A gente faz esses links, né? Nesse momento agora a gente está analisando as máscaras, né? A gente está fazendo a análise lá das máscaras, a N95, essa coisa toda. E assim que a Daniela me mandou o material, a peça, eu mandei, quase todas eu mandei lá para os testes com o Dr. Alberto Chebabo, e eu fiquei com duas, eu fiquei com uma, e a outra eu enviei para a gente começar agora a fazer esse caminho aí via Anvisa, né? Então a gente está mandando, a gente está fazendo esse processo todo, tentando validar isso via PUC do Rio, né? Nesse momento. Mas é como o Daniel falou, embora tenha uma fila prioritária, todos esses processos estão demorando um pouco. Assim, no nosso caso, as coisas estão demorando, não estão acontecendo tão rápido ou rápidas essas validações, né? Eu entendo que é um momento emergencial, mas a gente também entende que a cultura, principalmente a cultura brasileira, tem essa lógica protocolar muito pesada, né? E tudo passa de uma assinatura para outra assinatura para outra assinatura. Então tem um tempo que, assim, não é passível de crítica, é o tempo que como as coisas acontecem aqui, né? Mas a gente já fez, a gente já contactou, a gente já está com uma amostra, e agora a gente está aguardando também a liberação de verba para poder testar o material, né? A gente tem que seguir todo o protocolo da Formlabs nesse sentido, né? Eles têm um protocolo já, como a Daniela tinha me explicado, um protocolo rígido, assim, que é importante para poder validar. Alguma coisa tem que me garantir que isso não vai quebrar dentro de um paciente, né? Então eu tenho que seguir aquela rigidez protocolar do sistema da Formlabs, que é importante, né? Então é isso. Assim. A gente está já com esse procedimento, o doutor Leonardo é que está à frente disso, inclusive. Vou até chamar aqui o Léo para ver se ele responde, porque também não tem nenhuma previsão. Assim, você entra, por exemplo, com um teste não Anvisa e espera. Isso pode demorar dias ou pode demorar, sabe-se lá quando. Você está aí, Léo? Eu abri aqui seu microfone, quer falar? Deixa eu abrir a câmera, estou no escuro. Tudo bem com você? Tudo bem? O cabelo, Léo. O cabelo está curto agora. Bom, o problema com a Anvisa
é um problema. Então, isso a gente sabe que demora, mas, de certa forma, ele pode ser utilizado nas instituições médicas via a liberação que houve nos Estados Unidos. Então, ele pode ser utilizado. Então, a partir daí, a gente está pensando em fazer os testes, porque ele pode ser validado dessa forma indireta. Ah, legal. E já aproveitando, você tem algum dado ou dá para falar alguma coisa sobre demanda específica no Brasil em relação ao SWAB? Está faltando, não está? Enfim, o que você tem de informação sobre isso? Que é uma pergunta que veio aqui do Eric, que é de uma empresa de impressão 3D lá de São Carlos. Tudo bem, Eric? E ele mandou aqui perguntando a gente tem recebido de alguns lugares esse tipo de pergunta, assim, né? Porque às vezes as pessoas têm dificuldade de achar fornecedor e o que a gente tem percebido com os equipamentos médicos todos é que varia muito de região para região, né? Num lugar você tem sobra de uma coisa, em outro falta, Gabriela, e vai mudando. Gabi, isso é uma coisa, assim, desculpa até, porque a primeira vez que a gente entrou em contato com esse assunto, porque a gente já navegou em vários equipamentos, né, Léo? A gente navegou de óculos, laringoscópio, capote, até bolsa para colocar cadáver. A gente já navegou um monte de assuntos diferentes. E a parceria com a Firjan também está incentivando muito isso, sabe, Daniel? A gente aqui está contando muito com a parceria da Firjan. O que sai da escala das dezenas e centenas da manufatura aditiva e necessita entrar na escala dos milhares, a gente fez uma parceria com a Firjan. Então, a Firjan é que toca a coisa da produção industrial, né? Então, essa parceria está funcionando muito bem. Com relação a essa colocação assim da Gabriela, a primeira coisa, quando eu vi na internet o SWAB, que você vê que é um palitinho, né? E a gente teve um problema aqui, quer dizer, isso aqui é um palitinho mais sofisticado de misturar café, tá? Mas é um palitinho, né? Tem uma geometria específica e tal. Então, você sabe que isso aqui, se você trabalha na área de design industrial, você sabe que isso aqui é uma produção industrial, não é tão complexa, né? Se você tiver a máquina vai fazer milhares disso, né? E aí, o que acontece? Eu fui logo perguntar. E aí, via o Dr. Leonardo, eu perguntei primeiro ao Dr. Heron Werner, lá do DASA, e eles disseram que compraram uma quantidade muito grande, né? Depois o Leonardo entrou em contato com o Alberto Chebabo e o Dr. Alberto Chebabo já disse que não, que eles já estavam com falta desse material, né? Então, algumas instituições privadas conseguiram se adiantar o problema, conseguiram adquirir, né? Mas a gente começou a detectar que já faltavam em alguns lugares, né? E aí, por isso, como a gente já tinha pedido esse equipamento, a gente vai fazer mais uma vertente desse equipamento. Léo, como é que não foi isso que aconteceu? Sim, porque foi curioso, porque a resposta do Alberto demorou um pouco, mas ele falou que eles adoraram. Então, quer dizer, a interpretação é que ele funciona muito bem. E como o complexo da UFRJ se compõe de vários hospitais, ainda tem os laboratórios, eu acho que tem uma demanda bem interessante ali. Em relação à pergunta da Gabi, a gente não sabe porque falta exame, entendeu? Então, como a gente está muito ruim de dados aqui no Brasil, a gente não consegue saber, mas conhecendo o sistema de saúde vai faltar. Quando for necessário, quando tiver insumo suficiente, eu não tenho dúvida que vai faltar. Mas essa informação foi muito valiosa, que o pessoal gostou muito. Então, mostrou que o produto é bom e é melhor do que o SWAB, mais parecido com o cotonete. Fala, Jorge. Gabi, desculpa até interromper, mas quando eu falei assim, quando eu faço essa analogia com palitinho de café, eu não estou querendo depreciar, não, porque a geometria disso aqui é incrível. Não sei se dá para vocês verem, mas é uma peça super complexa na ponta. Mas o que me incomodou muito, o que me incomoda muito nesse momento, é você ter a noção de que nós ficamos dependentes de tudo aqui, né? A gente não produz nada, né? Então, essa dependência, a gente não produz a máscara, a gente não produz o tecido da máscara, a gente não produz... Aí, quando você vai numa estrutura dessa, que é um palito plástico, a gente não produz nem isso, sabe? Então, assim,
é uma dependência completa de importação de insumos, sabe, e de equipamentos. Isso é muito complicado, né? Então, por isso que é importante esse desenvolvimento que a Formlabs está fazendo. É um desenvolvimento, a gente aprender também com esse desenvolvimento, disseminar esse processo, é muito importante. Mas a nossa dependência ficou clara, né? A gente não produz. Jorge, o problema aqui é o mesmo, cara. A gente, acho que essa pandemia ensinou que a gente não sabe mais fazer nada, assim, literalmente. Acho que para mim a grande revelação do que aconteceu também com esse lance de impressão de swabs é versatilidade, né? Assim, a partir do momento que você consegue imprimir swab, não é só swab, você pode imprimir swab, máscara, tubo. Então, assim, acho que a gente aprendendo a se preparar para essa, tentando resolver o problema para essa pandemia, a gente pode se preparar para as outras também, sabe? Acho que não vai ser, exatamente. não é só um problema, vão ser vários que vão rolar. Então, assim, não é só de novo, o que você estava falando, não é só tecnologia, mas tem a parte do governo, de regulatório, tem a parte de material, tem a parte de custo, a parte de quem faz e como conecta. Acho que enquanto vocês estão tentando resolver esse problema, pensa só, assim, sabe, não na tecnologia, mas como que a gente consegue resolver essa rede de conexões para os próximos problemas serem mais fáceis, né? Exatamente, está coberto de razão. Por isso, o Daniel, assim, nós optamos agora, uma vez que a gente está com processo de projeto e tal, e a gente tem apoio tanto do lado DASA, com o Dr. Heron e com o Alberto Chebabo, estão ajudando muito a gente nesse processo, mas a Formlabs já passou por esse processo todo, sabe? Eles já fizeram design, já validaram, já tem material. A gente tem que fazer as duas frentes. Eu não posso esperar só o desenvolvimento para daqui a meses. Aí, daqui a meses, eu preciso agora do negócio, né? E nem para agora ainda estou conseguindo resolver, mas já a gente vai conseguir. Mas eu acho que o pessoal da Formlabs eles já passaram por esses steps aí, sabe? Então, na verdade, as duas frentes são importantes, eu acho. Tem uma pergunta legal do Lucas no chat, Lucas Regadas. Eu não sei como que é no Brasil, Lucas, mas eu sei que tem uma fábrica de swabs nos Estados Unidos e uma fábrica de swabs na Itália. Eu imagino que agora deve ter outras na China também, né? Mas quando começou a pandemia, a fábrica que estava na Itália fechou e a fábrica que estava nos Estados Unidos conseguiu atender a demanda. Então ficou meio que essa falta de swabs no mercado, assim. Uma outra coisa que eu ouvi falar também é que essas fábricas não estavam interessadas em aumentar a quantidade de produção, porque no passado eles fizeram isso, né? Rolou, eu esqueci qual foi o fluxo que rolou uma outra doença, eles aumentaram a produção e daí no final acabaram não tendo ninguém para comprar os swabs que eles produziram. Dessa vez eles falaram que não iam produzir mais também. Então é bem esse sistema de manufatura hoje distribuído no mundo, e essas relações são muito complicadas. Assim, o que a gente puder fazer agora para fazer a produção ficar local, mais focada, com assim, o design, produção, material, tudo mais perto possível, eu acho que será melhor, assim, sabe? Legal, já dizendo aqui, ó, o Marcelo estava falando da pergunta do Lucas, que está aqui no chat, não sei se está todo mundo enxergando, em que ele estava perguntando por que é que a gente não produz isso por aqui. Se era falta de demanda, falta do produto, então só contextualizando aqui, que eu não sei se está todo mundo acompanhando. E aí já entrando aqui na pergunta do Cláudio Magalhães, da PUC, que daqui também, e que ele diz, nesse inédito patamar de impressão 3D em larga escala, como fica a relação com o paradigma da fabricação industrial? Se, por exemplo, não precisou de investimento de ferramentaria, então a velocidade de resposta foi maior e já foi feita alguma comparação de preço-custo? Tá aberto aqui, Jorge, tá aberto, Marcelo, tá aberto. Eu não sei te falar o número exato, mas o custo do swab impresso é um pouco mais caro que o swab tradicional. Mas eu acho que isso é um pouco material, escala, modo de produção e tal, que adiciona esse custo. Mas a velocidade foi inacreditável, assim. Eu assim, nunca vi um tipo de nenhum produto sendo fabricado dessa forma na minha vida, nessa quantidade. Assim, foi um negócio meio surreal. E especialmente o Formlabs, que a gente já tinha, né, cara, um print farm pronto, assim. Então, assim, no dia seguinte a gente começou a imprimir swabs em escala, sabe? E você já começa a imprimir em escala enquanto você está iterando o design, fazendo o teste ao mesmo tempo.
A gente não tinha nem terminado, tanto que, eu estava falando isso para a Gabi antes, eu tenho 30 mil swabs na minha casa, que foram o design antes de a gente passar o teste. Que a gente não pode usar e que não tem o que fazer com os swabs agora. Então, assim, isso é uma coisa muito louca, que você pode começar a produção em escala antes de o design estar pronto, sabe? E você vai alterando ao mesmo tempo. Acho que é uma forma nova de pensar sobre fabricação, assim, que não existia antes. E que daí, de repente, você pode pensar que as máquinas que você usa agora, elas são mais adaptáveis. E aí, hoje, você está produzindo suave, por exemplo, porque tem uma demanda, tem um contexto, e daqui a um tempo, na verdade, você vai desmobilizar a produção desse produto específico e vai transformar em outra coisa, porque você passa por outro contexto. Exatamente. Exato. Aqui no nosso caso, Gabi e Marcelo, o Guto, lá da Magis, ele me mandou a estimativa do valor, do custo, né? É óbvio que a diferença de você trabalhar ele com manufatura aditiva é mais caro do que a produção industrial. No nosso caso, é muito mais caro que os Estados Unidos, porque a gente está adquirindo material e o dólar está muito alto, né? Ele abaixa, sobe muito abaixo, mas está muito alto o dólar hoje para a gente. Então, uma vez que a matéria-prima, equipamentos, insumos são todos americanos, você tem esse valor aí também que é diferente, né? Mas é aquilo, está no desenvolvimento de um processo e a ideia é essa. A ideia, uma vez que você tem a máquina, a gente já tem uma máquina, depois você vai usar para outros fins. Ela não é específica para isso, né? Já aproveitando aqui, desculpa, quem que estava falando, Daniel? Eu ia complementar, mas tudo bem, pode passar para a próxima pergunta. Tá. Fala, então. Eu gosto muito do falar em curva Pareto. Então, 80% da demanda de swab, e é uma demanda crescente porque os testes cada vez mais para várias doenças usam esse insumo. Dá para melhorar um modelo, um conjunto aí de uns 4, 5, 6 modelos e produzir com injeção plástica, por exemplo. Mas quando a gente lembra o tema que felizmente cada vez mais se fala, que é a diversidade das pessoas, então para atender a ponta 20%, e no Brasil essa ponta deve dar em torno de 40, 50 milhões de pessoas, puxa vida, aí a manufatura aditiva é muito melhor, porque você consegue fazer os modelos para as pessoas que estão na ponta e consegue atender os exames de uma maneira muito melhor, né? Então, eu até comentei isso aí numa conversa uns dias atrás. Se você precisa fazer um exame num bebê prematuro ou numa pessoa muito idosa, com manufatura aditiva você consegue já ter os modelos pré-aprovados, mas que não justifica você ter uma produção cadenciada constante, e você produz os lotes que você precisa no momento que você precisa, né? Então, eu fico pensando, pô, a gente tem umas tragédias bizarras da Vale que precisa fazer exame em populações locais, e aí você desenvolve um insumo para aquilo ali. Então, o que o Jorge e o Marcelo trouxeram, que é aprender a técnica, entender o potencial da tecnologia com manufatura aditiva, é fundamental. Quem não entender está fora da conversa, né? É que nem inteligência artificial. Ou você entende e sabe o que está acontecendo, ou você vira, tipo, perdeu o bonde, né? Então, manufatura aditiva agora é isso. E eu penso que para populações grandes, como Estados Unidos, Brasil, alguns outros países, entra na escala de produção também. Mas o SWAB, que atende metade da população, aquele formato, aquele tamanho, para o teste de gripe que tem que fazer todo inverno para nós, aí põe numa máquina de injeção plástica que é muito mais eficiente. Eu acho que tem que andar junto. A minha percepção hoje é que tem que andar junto, né? E aí tu... Eita. Ih, peraí. E desculpa, Daniel, volta o finzinho da sua fala, porque deu um pau aqui. Você tinha falado, tem que andar junto, e aí depois eu dei um mudo aqui sem querer, As ideias novas, manufatura aditiva, quando isso aí está funcionando e você tem uma demanda grande, aí você passa para o modelo tradicional de fabricação industrial. Mas a ponta lá, a vanguarda, é manufatura aditiva. Isso aí
já era, já tomou conta. Mas eu acho que nem é mais vanguarda, para falar a verdade. Porque a impressão 3D já existe faz tempo, né? Não é, na verdade, não é uma tecnologia nova. Acho que isso é uma coisa importante entender, assim. A gente já está usando isso faz tempo. Eu acho que o que está acontecendo agora é que a tecnologia 3D está ficando tão barata que ela está começando a ser comparada com a injeção a plástico, entendeu? E acho que isso é que é uma coisa muito louca, assim. A gente está chegando a um ponto onde não faz mais sentido você fazer as coisas de modo tradicional. Não que eu acho que não tem que fazer, muito pelo contrário, assim, você tem que usar o que for mais barato, mas tá chegando, a gente vê isso todo dia no Formulabs, assim, empresas que, assim, o cara vai fazer um produto, o volume é, sei lá, 10 mil unidades, e ele quer fazer com impressão 3D porque não faz sentido financeiramente fazer já só plástico, sabe? Eu acho isso muito interessante, assim, porque eu tô no meu basement aqui em casa agora. Acho que não é um fundo de mentira, é um fundo de verdade. Eu tenho duas impressoras aqui atrás. Então, assim, eu consigo imprimir o mesmo swab aqui que a Daniela consegue, que o Jorge consegue, que o hospital consegue, sabe? Então, assim, esse flattening de produção, de design, eu acho muito poderoso, assim, sabe? E acho que essa foi a grande descoberta dessa pandemia. Descoberta positiva, né? A gente teve várias outras negativas. E Marcelo, já entrando ali, voltando para a conversa de aberto, fechado, o projeto de vocês é um projeto fechado? Como que vocês estão lidando com isso? Com possibilidade de replicação, de parceria? Como que é esse processo? Eu acho que a Daniela pode falar mais sobre os detalhes. Daniela, você quer explicar? Acho que é mais... Abri já. Sim, explico sim. Bom, a Formlabs tem um departamento regulatório e também jurídico, e o nosso entender é que o swab é considerado um dispositivo médico. E por esse motivo ele tem que passar por todo um protocolo de design, validação, teste clínico, e a gente fez todo esse processo. E a gente quis democratizar esse design para ajudar com a crise de saúde mundial, mas a gente quer fazer isso de uma maneira responsável. Então, são dois critérios que a Formlabs precisa para compartilhar esse design. Ou a instituição interessada já tem as certificações ou licenças locais com o departamento regulatório, no caso a Anvisa, ou ela tem é um hospital que vai fazer o uso clínico no paciente. Então, esses são os dois requisitos. Então, toda vez que a 3D Criar ou algum cliente do Brasil entrou em contato com a Formlabs diretamente, essa primeira parte da conversa, entender qual é o conhecimento que eles têm desse processo de produção de um dispositivo médico, porque a Formlabs validou todo o processo de criação. No entanto, a Formlabs não tem condições ou conhecimento suficiente para ajudar essa pessoa a navegar o processo regulatório no país onde ela está. Então, por esse motivo, a gente decidiu não compartilhar os nossos designs com a comunidade maker. A gente está realmente conversando com empresas que já fabricam dispositivos médicos ou instituições de ensino que colaboram com hospitais, como é o caso do Jorge, e é essa maneira que a gente está democratizando. O swab, ele tem patente pendente, então a parte interessada, se já se classifica nesses dois requisitos, o que a gente faz é a gente pede para eles assinarem uma responsabilidade, um termo de responsabilidade, onde a gente explica que o design foi feito em colaboração com essas instituições, passou por todo o processo de validação nos Estados Unidos, mas a responsabilidade da pessoa fazendo a impressão local de entender quais são os requerimentos locais com o seu departamento regulatório. E tem um pouco a preocupação também, né, Daniela, de a gente colocar isso na internet e a pessoa baixar, imprimir em casa e achar que vai fazer um teste em casa. Correto. Porque assim, não é só impressão, mas tem assim, tem impressão, tem a limpeza da peça, a cura com luz depois, tem todo um protocolo que a gente segue para poder fazer isso um produto médico, né? Então assim, a gente está um pouco preocupado com isso, também tentando fazer isso de uma forma que não causa um problema depois, né, com alguém. Yeah.
Perfeito. E enfim, vou passar aqui para eles falarem sobre os testes aqui, mas tem uma pergunta perguntando sobre os testes mecânicos do SWAB de tensão uniaxial e flexão em 3 pontos, se vocês poderiam comentar. Eu acho que isso é mais para o pessoal que está aqui no Brasil, mas se você quiser, já a Daniela ou o Marcelo falar sobre o processo de testes por aí. Daniela, você sabe, eu não sei muito sobre os testes. Eu sei que foi o hospital que fez os testes. A gente fez Sim, alguns testes aqui antes de mandar as coisas para eles. Daniela, você sabe os detalhes? eu sei. Foram 2 testes, processos de teste que foram feitos com swabs. O primeiro foi um teste de bancada para validar as propriedades mecânicas do swab, ter certeza que ele não vai quebrar dentro do nariz do paciente. E depois que essa validação mecânica foi aprovada, foi iniciado os testes clínicos. Então, nós trabalhamos tanto com a Northwell Health em Nova York e com, eu creio que foi o hospital da Universidade de Tampa, para fazer teste clínico com pacientes. E esses testes clínicos, creio que foram mais de 100 pacientes que foram testados com os nossos swabs, ao mesmo tempo que foram testados com swabs padrão do mercado, e o resultado dos nossos testes na detecção do vírus foi o mesmo, em alguns casos até melhor do que o swab padrão. Maravilha. Obrigada. Quer comentar alguma coisa, Jorge, sobre os testes aqui? Não, vocês estão seguindo o projeto deles, então, na verdade, eu acho muito importante assim, seguir, porque já é uma empresa conceituada, a gente sabe que tem da origem da Formlabs. Eu mesmo já fui lá, a gente teve um encontro no MIT, conheci lá o Marcelo e vi lá, fui na Formlabs. Você sabe da respeitabilidade da empresa, certo? Então, assim, já passaram por esse processo todo, assim, o importante, assim, a gente vai tentar realmente fazer isso, como eu falei, a gente está aguardando só a liberação das coisas aqui, está tudo encaminhado, mas importante para qualquer instituição que venha seguir ou se interessar em fazer, é seguir os protocolos orientados por eles, sabe? Porque é diferente, assim, óbvio que um face shield tem uma classificação, um óculos, tal, mas o SWAB ele entra dentro do corpo humano, sabe? Então, assim, é importante até para uma segurança nossa, sabe? Que você confie na instituição que desenvolveu. Eles passaram por várias o envelopinho deles aqui vem explicando tudo, sabe? Eu entrei na internet, fui ver todos os ensaios, eu vi as coisas todas. Óbvio, a gente fica paranoico, eu quero saber exatamente onde eu estou pisando, né? Mas você já sabe que é uma empresa confiável, tal, então, assim, isso já ajuda muito nesse processo, né? Então, mas adoraria, o Daniel, o João Vitor está participando aqui com a gente, eu queria muito que você conhecesse o professor João Vitor depois. Ele está na produção das nossas peças lá. Eu acho que seria uma pessoa muito legal de você conhecer. João, depois você entra aí também. Conhecer o Daniel e vamos fazer essa parceria com eles, de instituições. Olá. Né? Acho que isso é muito bacana. Tudo bom, João? Vocês. Boa noite. E depois mostrar para vocês como é que vai estar o nosso processo junto com a Formlabs. E sempre respeitando a propriedade intelectual dos outros. Isso é uma coisa muito importante. Né? A gente tem que trabalhar isso e respeitar isso, é uma coisa muito importante. Certeza. Sempre lembrar, né? A escola, ela produção de conhecimento e gerar oportunidades para que as pessoas se apropriem desse conhecimento. Então, uma vez que a gente prototipa o desenho, né, o projeto, faz o design, fase 1. Depois faz o piloto ou o protótipo da produção industrial, validou o conceito, aí entrega para o mercado. Aí é o parque da indústria, aí tem uma associação muito forte com os gestores de políticas públicas, que tem que fomentar essa transmissão os núcleos de pesquisa e desenvolvimento de empresas e escolas, a gente vai para o próximo problema. Né? Tem sentido agora as escolas começarem a produzir insumos médicos, por exemplo, que apareceu uma pandemia. Não, a gente prova o conceito de que funciona, está aqui agora. Assim, as empresas assumem, ou os novos empreendedores, as futuras empresas assumem, e não precisam sair do zero, porque a inércia, né, o custo de
sair do zero no projeto quando você não tem capacidade produtiva é muito alto. Costuma ser fatal. Eu acho que você está tocando num ponto legal, Daniel, que já conecta aí também com muita coisa que o João faz ali na PUC, que é esse processo de linkar uma camada educacional mesmo, né? De aproveitar momentos como esse, que pessoas estão reinventando modos de produzir, gente que não fazia determinado produto passa a produzir por conta de demanda local e etc. Você aproveitar e trazer uma camada educacional de ajudar a formar gente mesmo para lidar com certas tecnologias, não para virar fornecedor de determinados produtos no agora, mas para que isso, na verdade, vá estimulando que as pessoas tenham contato com certas máquinas, com certos processos, familiaridade com certos assuntos, que na escola de design, ali na PUC, imagino que aí no INSPER também, isso seja fundamental e é onde a roda vai girando, né? E que vai chegando até nos mais novos, tá aqui, entrou e te deu um oi aqui para o João, o Rodrigo Rodrigues, que é o coordenador dos Makerspaces da Escola Eleva, que é uma escola de ensino médio infantil, que tem feito um trabalho bacana em formar crianças e jovens nessa perspectiva, trazendo a impressão 3D, as novas tecnologias, e aí eles vão pegando ali um pouco também a rebarba disso, né, e colocando ali galera para imprimir face shield afins, óbvio, numa produção super baixa, não para como fornecedor, mas na verdade onde você consegue estimulando que as coisas se conectem aí. Então, oi Rodrigo, bem-vindo. Só fazendo um pouco essa amarração aí, porque acho que de um lado a gente tem a demanda da indústria, dos produtos, mas de outro a gente tem toda uma camada que no Brasil isso passa a ser super relevante, porque não é muito simples conectar as pontas, né? Exatamente. Até Gabi, uma curiosidade. Vai lá, Daniel. Uma curiosidade para a escola, porque hoje a gente tem no Brasil ingressantes no ensino superior que conhecem tecnologia e makerspace e pessoas que não tiveram nenhum acesso à tecnologia, né? O programa de bolsas do INSPER traz pessoas aí, esforço de garantir diversidade. E a gente fica no meio do caminho para gerar uma experiência interessante para todo mundo, independente do nível de conhecimento inicial, né? Sempre tem que ter alguma coisa para aprender. Às vezes passa um pouco, mas é legal também. É legal também. Quer falar, João? Não é sobre essa questão educacional, né? Porque, assim, até muito pouco tempo, especialmente no design, né? Design de produto, a gente tinha uma distância muito grande do desenvolvimento do produto, do desenho do produto à fabricação. A gente não via isso em loco. E essas novas tecnologias e a maneira como a pandemia veio, aí olhando lá o copo meio cheio, a gente consegue ter isso colocado dentro dessa instituição de maneira que você possa ver isso e, inclusive, quebrar alguns paradigmas de produção, né? Pensando até numa pergunta até que o Cláudio colocou aqui, entendendo essas novas relações entre indústria e a fabricação aditiva e a fabricação tradicional, né? No sentido de que nem sempre a indústria, a escala, você precisa daquela escala toda, e como você pode ter um desenvolvimento de produto para essas pequenas escalas e, às vezes, localmente, né? Você tem essa quebra do grande, do pequeno, a coisa fica toda muito mais misturada e você consegue entender muito mais aprofundadamente, aí falando como educador, o processo de produção, de como uma ideia sai da cabeça e chega na utilização desse usuário, né? Isso é muito interessante. É, verdade. Tem uma coisa curiosa, assim, que eu, no outro dia, lá nos laboratórios, eu fiquei todo emocionado, porque eu vi umas 14 máquinas dentro da PUC trabalhando o tempo inteiro, sabe? Fiquei muito emocionado com isso. Porque eu lembrei, assim, é uma curiosidade, mas, assim, eu fui nos Estados Unidos em 1996, eu fui lá comprar a primeira impressora 3D que veio para o Brasil, em 1996. E naquela época, foi em Detroit, e eu fui numa conferência, e aí estava o assunto da conferência Rapid Manufacturing, né? A manufatura feita por, na época, prototipagem rápida, que era a palavra, né? E agora, em 2020, é a primeira vez que eu vejo uma manufatura de produtos sendo desenvolvida por impressoras 3D. É a primeira vez que eu vejo, né? Quer dizer, eu vi lá no Formlabs os suportes de dente, essa coisa toda e tal. Mas aqui no Brasil é a primeira vez que eu vejo isso, assim, máquinas produzindo coisas 24 horas o tempo inteiro para as pessoas usarem,
né? Isso era uma teoria e agora se torna uma prática, né? Antes a gente só usava para esses fins, agora não, agora a gente usa a peça final, né? Então demoraram aí 24 anos para mim ver isso acontecer aqui no Brasil, né? É interessante, Mas rolou. Acho que essa diferença é importante, assim, essa diferença de prototipagem e de uso, sabe? A gente vê isso bastante aqui também, assim, sabe? A partir do momento que você começa a usar a peça que você imprimiu, os requisitos da peça são muito maiores, sabe? O material tem que ser melhor, a qualidade tem que ser melhor, tem que sobreviver a condições específicas de uso e tal. E acho que a gente está no meio dessa transição agora. Acho que vai ter... Eu imagino que vai ter muita pouca coisa que não vai ser impressa no futuro, assim, porque eu acho que a impressão vai ser a forma fácil e rápida de fazer as coisas. E essa ideia também de que você tem que fazer um design para produção em escala é uma ideia meio louca, né, na verdade. A ideia mais razoável é o que a gente fazia antigamente. Você faz o que você precisa para você, e daí o cara do seu lado gosta, você faz um para ele, aí você faz 10, 100 e aumenta a partir disso, né? Bom, tem uma pergunta aqui da Cris perguntando se a geometria da cabeça do Suov da Formlabs foi patenteada. Dani, quer responder? Sim, tem patente pendente. A patente, na verdade, não pertence à Formlabs, pertence à Northwell Health. Bom, respondido aqui. Bom, alguém tem alguma pergunta, alguma outra colocação que vocês aí queiram fazer? Senão, vou passar aqui um minutinho para cada um dar aí um overview final e dizer um tchau. E a gente vai encerrando por aqui. Essa conversa fica gravada no YouTube, a gente divulga aí nos canais. Rodrigo quer falar, Gabi. Rodrigues, cadê? Tem que liberar o microfone. Rodrigo, pode falar. Alô. A hora que eu ia falar um pouquinho, eu estava mudo, não consegui tirar o mudo. Vocês estão ouvindo agora? Acho que vai demorar um pouquinho, tá com delay aqui onde eu tô, tá? Então, desculpa. Não, eu só queria puxar um pouquinho, eu ouvi o Daniel falando, e eu acho que o Jorge falou também, né, dessa questão, né, da baixa escala e da alta escala, e eu acho interessante que a gente explorou bastante nesse momento o que eu acho que é o sweet spot da fabricação digital, que é poder usar tecnologias que permitem a gente fabricar numa escala, digamos, produtiva, né, que vai além do protótipo, né? E eu acho que a laser, ela dá muito nessa possibilidade para a gente, porque ela produz muito mais rápido que a impressora 3D, e a gente até vê isso, né, como que os modelos de face shield foram evoluindo. Então, começou em um que tinha uma parte impressa na 3D, aí virou outro que tinha uma parte menor na 3D, e aí apareceram modelos que tinham, que eram todos cortados a laser, né, inclusive foram feitos colaborativamente, até por grupos aqui do Rio. Lá na Escola Eleva a gente está produzindo um desses modelos agora, o Virus, antivírus, e para uso das equipes da escola, quando a escola voltar, né. E, enfim, a gente produziu um monte impresso na impressora 3D também, que ficou 24 horas rodando, a gente mandou lá para a PUC uns 300 e poucos, mas eu acho que o grande desafio para as tecnologias é achar esse ponto em que a gente consegue uma manufatura flexível, né, mas que seja para uso prático, né? Eu acho que, claro, nessa emergência a gente conseguiu mobilizar um monte de gente com impressora 3D para ficar aí 24 horas imprimindo. Eu ficava, a máquina parava, eu parava, saía do banho, ia lá dar play na máquina de novo. Mas, enfim, a gente tem esse desafio aí, né, para a gente achar qual que é se as tecnologias vão chegar nisso, vai ser a 3D, se vai ser talvez a impressora de resina, ou vai ter outra tecnologia, porque a laser a gente não consegue fazer tudo, mas se a gente se exercitar, a gente consegue chegar numa coisa na laser também, né? Assim, como que a gente junta o melhor dos dois mundos, e talvez, acho que isso é um futuro talvez utópico ainda, mas que a gente está caminhando, né? E, enfim, acho que esse momento trouxe para a gente a oportunidade de pensar mais, ou talvez voltar a pensar nesse desafio. Muito bom. E aí, agora aqui, ó, só emendando a pergunta do Cláudio, se as impressoras estão ficando defasadas, se estamos em algum patamar de estabilização da tecnologia das impressoras 3D. Quer falar, Marcelo, Cláudio?
Eu imagino que não. Acho que a gente está começando, na verdade. O oposto de defasado e estabilizando. Spoiler, Marcelo, spoiler. Pode contar da tecnologia aí, novos lançamentos. Vamos lá. Não posso. Marcelo, quando é que vão lançar a SLS de vocês, que eu estou na lista de espera até agora? Não posso falar. Mas eu acho que, na verdade, eu acho que o Cláudio estava perguntando sobre o material também. É importante sempre lembrar isso, né? Assim, não é só a impressora é o material e o software. Eu acho que tem muita coisa para rolar nessas 3 áreas ainda, sabe? Na parte de software, tem um monte de coisa rolando com Artificial Intelligence, Machine Learning, onde, assim, as pessoas geram design automaticamente, designs que se atualizam, que se adaptam. Na parte de materiais, no próprio Formlabs, a cada ano a gente lança 10 materiais diferentes, com propriedades diferentes, com mais capacidade. E eu acho que esses 3 juntos meio que se ajudam, assim, também, sabe? Eu acho que aumenta a velocidade desse ciclo de desenvolvimento. E eu acho que, Claudio, se você ou alguém estava perguntando também sobre material, mas fora isso, não é plástico, né? Tem como a gente sair de plástico um dia, ter material que é biodegradável, que a gente consegue acessar no mundo inteiro. Acho que tem muito problema para resolver ainda, assim. Acho que enquanto ainda tiver problema, a tecnologia vai continuar crescendo. E o Cláudio tinha perguntado também a questão da matéria-prima aqui no Brasil, que a gente estava dizendo na fala do Jorge sobre como a gente importa tudo. Como é que está acontecendo com a matéria-prima, Jorge? Como é que vocês estão lidando com isso? Vem também importada? Isso tem uma coisa engraçada, que quando o Marcelo começou a falar aí que tem máquinas, antigamente tinham máquinas de 1 milhão, não, ainda tem máquinas de 1 milhão. Ainda tem. Eu acho que não compra. Legal, assim, porque eu me lembro, a primeira máquina que nós compramos, a primeira estereolitografia que nós compramos, foi uma fortuna. E aí você hoje tem essas máquinas, você tem uma Form que custa $3.000, sabe? E enquanto que as outras custam $200.000, sabe? E você consegue ter acesso a uma coisa que antes você não tinha acesso, né? Agora, óbvio, eu acho que é por isso que é importante, assim, isso é uma discussão maior, mas por isso que é importante um país investir em pesquisa, tecnologia e ciência, né? Porque é dessa forma que a gente anda para frente, né? Porque senão a gente fica sempre dependente de comprar e importar coisas, né? E é o que acontece hoje, né? É uma coisa muito paradoxal. A gente tem uma produção enorme de commodities, essa coisa toda, mas a gente compra o material manufaturado no exterior, né? E a gente não produz aqui. E é óbvio que com a instabilidade da moeda, as coisas chegam aqui por um preço muito alto, fora os outros problemas de importação, essa coisa toda. Isso acaba gerando um entrave muito grande, né? Porque você tem, por exemplo, nós lá no design da PUC, nós temos 1.300 alunos. Você imagina que com 1.300 alunos, se eu tenho 50 máquinas dessas e tenho acesso a... Nossa, os garotos vão fazer 1 zilhão de coisas, sabe? E se 10% dessas coisas forem interessantes para o país, você está mexendo na economia do país, sabe? Agora, se eu não consigo comprar uma máquina porque é cara, se eu não consigo importar o material porque é caro, então eu fico sempre naquela retórica de ando para frente, volto 3 casinhas, ando uma casinha, volto 3 casinhas. Então, assim, essa nossa dependência na importação de insumos, equipamentos e matéria-prima, obviamente, no caso, já produzida, né, específica, é muito grande. Cria uma limitação, né? Dani, quer falar sobre materiais? Sim, eu tenho uma... Qual, Dani? Eu tenho uma história interessante nesse assunto também. Quando começou todo esse trabalho da Formlabs na questão do COVID-19 e a produção de swabs, a gente recebeu muito interesse ao redor do mundo, mais especificamente nos Estados Unidos, foi onde começou. E essa é a questão, né? A nossa impressora, ela é montada na China, então você tem que pensar também nessa parte de logística, como que a gente vai trazer a impressora para o nosso armazém nos Estados Unidos para então disponibilizar para o cliente. E fora isso, quando você começa a produzir os swabs, você vai ter uma demanda mensal. A Formlabs tem condições de continuar produzindo resina suficiente para o cliente ter condições de continuar produzindo swabs para uso local. Então, isso foi algo que a gente prestou muita atenção desde o início.
várias reuniões internas com departamentos diferentes. Eu trabalho no departamento de vendas, a gente pode manter um pulso na demanda, e a gente conversou muito com o departamento que cuida da fabricação das impressoras, o departamento que cuida da fabricação das resinas. Nossas resinas são fabricadas nos Estados Unidos. A Formlabs comprou a fábrica de resina alguns anos atrás, então nós temos controle total na fabricação, e isso foi algo muito importante para a gente poder cuidar e fornecer para os clientes em tempo real. Então, no caso das impressoras, a gente mudou a forma de envio. Normalmente, as impressoras eram enviadas para os Estados Unidos com frete marítimo. Então, nós modificamos para frete aéreo, para ter certeza que a gente continuaria disponibilizando para as instituições que precisavam para produção de swabs. E no caso da resina, todo cliente que confirmava, não, realmente a gente vai dar andamento nesse projeto, a gente vai produzir os swabs que vocês fizeram o design, a gente tentava entender qual que é a sua produção diária para a gente determinar qual é o volume de resina que eles precisariam semanalmente. Aqui nos Estados Unidos a gente controlou de uma maneira semanal. Então a gente pediu para os clientes, olha, esse é uma crise mundial, a gente está tentando ajudar clientes ao redor do mundo, então a gente vai disponibilizar as resinas para você em um calendário semanal. Me diz quanto você precisa produzir por semana e toda semana a gente faz o envio para vocês. E nos mercados internacionais a gente pediu para os clientes qual que é a sua demanda mensal, para a gente fazer um envio mensal e se assegurar que a produção, a gente não ia acabar deixando vocês na mão da mesma maneira que os produtores tradicionais de swabs acabaram deixando seus clientes nas mãos. Então, é uma pergunta muito válida. É necessário prestar atenção também. Uma vez que você começa a produção, eu vou ter condições de atender minha demanda. Obrigada, Dani. Bom, a gente vai aqui agora chegando de fato ao final. Vou pedir para quem quiser deixar e-mail ali na direita, para depois a gente mandar o link do vídeo e seguir aí em contato. A gente tem se comunicado por um canal no Instagram, que é protege.br, então quem quiser seguir por lá também, tudo que sai a gente coloca ali. Toda quinta-feira a gente tem feito essa conversa. Essa semana a gente passou para quarta por conta do feriado no Rio, que em São Paulo já foi adiantado, então é feriado, não é feriado, mas enfim, passamos para hoje. Semana que vem tem outra e a gente segue em contato. Então, vou passar aqui um minutinho para o Jorge, Marcelo, Daniel falarem tchau, que quiserem aí complementar. Cláudio, se você quiser falar alguma coisa, fiz aqui no chat, abro aqui para você. E é isso, obrigada, gente, todo mundo, por ter ficado até agora, por todo o papo por aí. Estou abrindo aqui, Jorge, está aberto já. Bom, queria agradecer, achei muito bacana. Parabéns, Marcelo, parabéns, Daniela. Achei assim, muito bacana a iniciativa de vocês. Parabéns pela empresa também. Daniel também, prazer conhecer você. Eu acho que adoraria que se trocasse figurinhas aí com o João. Acho que vocês têm muito a conversarem. Acho que a gente pode ajudar as instituições. O Dr. Leonardo também é uma pessoa muito competente, ajuda a gente nesse processo. Então, agradeço muito essa possibilidade. Espero que a gente consiga fazer, né? Espero que a gente converse mais para mostrar para vocês o que a gente está fazendo. Está tudo encaminhado, agora só preciso aguardar para ver se a gente consegue realmente efetivar isso. Obrigado e cuidem-se. Obrigado por organizar isso, Gabi. Foi legal ver todo mundo de novo. E o que vocês precisaram no Formlabs, manda um e-mail para mim, marcela@formlabs, ou para Daniela. Que a gente puder ajudar, a gente tá aqui para isso. Daniel, peraí, deixa eu aqui, pronto. Pronto. Então, obrigado aí pelo convite. Foi muito legal conhecer o pessoal. Bem empolgado, cheio de notícias boas. Para encerrar, então, uma questão que a gente não conversou é sobre as mudanças no consumo que a pandemia vai trazer. Então, a gente falou muito de fabricação, né?
mas tem o impacto na fabricação, que é as pessoas vão querer coisas que a gente ainda não faz e não vão mais querer as que a gente fazia. E aí fica uma sugestão aí para um bate-papo mais para frente, que eu acho que vai ser muito instigante, vai ser um momento muito bom para pessoas curiosas, né? Vai ter muita coisa para pensar e para ver por aí. Tchau, tchau, boa noite, pessoal. Tá mudo o seu microfone, Gabi. Vamos abrir a câmera para a gente fazer uma fotinho final. Quase que eu esqueci essa parte. Ó, recebi aqui uma mensagem. Abre todo mundo as câmeras rapidinho para a gente fazer uma fotinho do Zoom, para de fato encerrar aqui. Cadê? Quem mais? Cláudio, Rodrigo, Lucas. Bom, vamos aqui com o que tem. Acho que o Rodrigo tirou print ali. Bom, obrigada, gente. Obrigada a todo mundo. A gente se encontra aí virtualmente. Fiquem bem, fiquem em casa. Boa noite. Um beijo para todo mundo.